Pessoal, num dos meus últimos vídeos, eu li um monte de comentários que me deixaram assim super curioso. O pessoal começou a me xingar porque eu comecei a falar mal da esquerda, falar mal do Lula, falar mal de algumas certas situações. Mas o mais engraçado eram as pessoas que falam, pô, eu não quero nem saber de esquerda e de direita, cara, eu quero trabalhar. Então aí eu pensei na questão, falei, vou fazer um esqueminha aqui para a gente poder explicar as coisas e a gente poder entender esse momento. Mas foi realmente muito bacana, gostei muito das mensagens, isso ajuda a gente a poder fazer esses vídeos aqui que são do interesse de muita gente. Bom, mas eu vou ter que falar de esquerda e de direita e vou falar de uma outra coisa que vocês vão entender. Primeira coisa, o que é a esquerda? A esquerda é normalmente representada pela cor vermelha, ela foi criada aí pelo Karl Marx, mas teve um monte de figuras, aqui ó, o Mao Tse Tung, teve o Idi Amin Dada, teve aqui o Stalin, teve aqui o Lenin, teve aqui o Fidel Castro, um monte de gente aqui. E o que acontece nesse regime aqui de esquerda quando a gente está falando de empreender, de negócios? Primeira coisa, ele na extrema esquerda, lá no seu limite, lá no comunismo e tal, ele tira completamente a liberdade de quem empreender. A propriedade não é da pessoa, a terra não é da pessoa, a empresa não é da pessoa, é da comuna. Então é um regime em quem quer empreender que ele é muito difícil. É óbvio que tem graduações de vermelho, a coisa vai ficando aqui mais para o centro-esquerda, mas é um regime que a desigualdade ela tenta ser combatida de todas as formas, porque você tenta igualar, mas é aquele vídeo lá que eu mostro que acaba igualando por baixo, todo mundo assim, com o mesmo uniforme, todo mundo com a mesma roupinha, todo mundo com a mesma educação, aquela coisa bem assim, você não tem ambição, é o tipo do regime que foi implantado lá na União Soviética, que foi implantado na China e que foi imposto muitas vezes à força, com muita violência, para que as pessoas ficassem todas padronizadas, todas iguaizinhas. Bom, a segunda situação é o oposto, é o tal da direita, que normalmente é considerado com a cor azul. Na direita também tem umas figurinhas lá, são os grandes barões da indústria, Nós temos aqui ó, o Vanderbilt lá nos Estados Unidos, nós temos aqui o Carnegie Hall, Hall na verdade é o lugar, é o Carnegie, o cara, JP Morgan, que até hoje tem uma empresa, morreu, mas a empresa dele continua. O Rockefeller, que é outro que era também forte. São os barões da indústria, aqueles caras poderosíssimos que tinham as grandes corporações dos Estados Unidos. E por incrível que pareça, a extrema-direita também não dá liberdade, muitas vezes. Porque ela simplesmente domina o mercado. São grandes corporações que não deixam as pessoas empreenderem, libertar livremente. Obviamente que esse tipo de corporação foi muito combatido, não existe mais. Então, quando a gente fala em direita, hoje nós não estamos falando tanto em limitação de liberdade. Você pode montar uma empresa, você pode crescer. Mas naquela época, quando tinha essas duas corporações, o cara queria abrir uma empresinha de petróleo, vinha o Rockefeller lá e já comprava. O cara tentava abrir lá uma coisa de aço, vinha lá o Carnegie e comprava a coisa. Então eles não deixavam as pessoas empreender muito, porque eles já compravam a coisa e limitavam. E aí tinha aquela ideia de exploração e tudo mais. Na verdade, essa ideia de exploração não é muito boa, porque muitas vezes eles estavam dando comida para quem estava morrendo de fome. Eles estavam gerando empregos, mesmo naquelas condições meio ruins, que haviam na Revolução Industrial, mas a gente tem que entender que pelo menos emprego e comida eles acabam dando. Muito bem. Mas eu sou obrigado a decidir entre direita e esquerda? Tem que ser direita e esquerda, essa discussão tão chata no Brasil. Não existe um meio campo, não existe uma coisa no meio? Existe. Existe cada vez mais discutida, que é a turma dos liberais. Os liberais são justamente o que os grandes empreendedores, ou os pequenos empreendedores, aquelas pessoas que querem empreender no Brasil, são muito mais ligados e nem tão ligados que são tão liberais. Nesse meio termo aqui, a gente não tem nem essa doutrinação, essa coisa militar, toda regulada, toda obrigatória, que a propriedade não é tua, e nem aquelas supostas corporações que dominam todo o mercado. Os liberais também têm suas figuras. Nós temos um cara aqui, que é o Milton Friedman, da Escola de Chicago americana, e o Ludwig von Mises,
da escola austríaca. São os caras que vieram com a teoria de um Estado menor, de um Estado que não fica interferindo tanto, que não põe tanta regulamentação e deixando o livre mercado tomar conta. Eu abro minha empresa, eu sou bom, eu faço bem feito, eu cresço. Eu abro a empresa, eu faço coisa porcaria, sou desonesto, eu morro. O mercado é que seleciona, é o mercado que define quem é que tem que sobreviver, quem é que tem que crescer, quem é que não tem que crescer. Muito bem. Todos os empreendedores hoje, naturalmente, são mais liberais, porque a gente quer conseguir ter um ambiente de trabalho, um ambiente de empreendedorismo. Para você ter essa condição, os liberais também defendem igualdade de oportunidade, que é escola fundamental, saúde, segurança e justiça. A gente entende que o Estado tem que ficar nessa essência. As outras coisas, ficar furando petróleo, ficar distribuindo carta, ter banco, a gente não acredita que sejam coisas do Estado. Coisa que muitas vezes essas duas extremidades acreditam. Essa extremidade aqui quer que o Estado ajude ele a manter os monopólios e tal. E essa extremidade aqui quer que o Estado domine tudo, seja proprietário de tudo e fique mandando todas as coisas. Portanto, gente, existe um meio termo. E é o meio termo que a gente mais deseja nesse Brasil, que precisa gerar muito emprego. É aqui que se gera emprego. Na liberdade de mercado, nas ideias liberais, numa igualdade de oportunidade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.